Olá, audiência do JTT Diário Especial Fique em Casa, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente começa a semana com uma surpresa não muito agradável, né, que foi a Portaria 223, que a Secretaria da Saúde de Santa Catarina aprovou, e a gente vai ter um programa repleto sobre isso, sobre essa informação que é bastante importante para Santa Catarina, porque é a liberação do trabalho para os trabalhadores informais. Então está bem explícito qual a ponta da pirâmide que vai acabar morrendo, vai acabar contraindo ainda mais rápido, né? Pode ser contraído mais rapidamente o coronavírus. Mas antes disso eu quero pedir para vocês mandarem sua pauta, suas críticas. Tá aqui o nosso número do WhatsApp, esse aqui do meio, tem aqui o nosso e-mail também. Você pode enviar sua crítica, sua sugestão, falar pra gente como que tá sendo aí na sua região com o coronavírus, se você vai voltar ou não a trabalhar, né? Se você é de Santa Catarina agora com essa portaria que a Secretaria da Saúde mandou. Então, nos contate, fale conosco, e também tem as nossas redes sociais aqui. Tem o nosso site, desacato.info. Tem o Insta, @Portal Desacato, Facebook, Portal.Desacato, e no YouTube, Portal Desacato, e no Twitter, Desacato Brasil. Beleza? Tem bastante coisa, a gente está em todas as redes sociais. Agora a gente vai dar uma olhadinha ali no nosso portal, vamos ver o que a gente tem aqui. Essa matéria acabou de sair, ó. Datafolha: 76% dos brasileiros contrariam Bolsonaro e defendem isolamento social. Que bom, né? Eu acho que esse restante aqui, o resto dos 76%, com certeza deve ser os grandes empresários, inclusive o próprio Bolsonaro. A aprovação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também avança entre bolsonaristas. Então tem aí o levantamento do Datafolha, que foi divulgado hoje mesmo, segunda-feira, dia 6, com bastante coisas, ó, de 1.511 pessoas por telefone foram entrevistadas, e 76% dizem que as pessoas devem ficar em casa, mesmo que prejudique a economia ou cause desemprego. Gente, o importante é se manter vivo, né? Porque se a gente morrer, não tem como correr atrás depois. Coronavírus: chega fome às comunidades de matriz africana do Rio Grande do Sul. Enquanto o presidente da República propaga o jejum religioso, isso aqui é verdade, viu, gente? Ele está querendo que as pessoas façam um jejum para que o coronavírus se afaste do Brasil. Para combater o coronavírus, comunidades sofrem a fome real. E é real mesmo, gente. A gente tem contato com a população em situação de rua aqui de Florianópolis. E ontem mesmo uma moça me falou: tá difícil se manter, tá pior do que já estava, né? A situação tende a piorar, de fato, com uma crise. Nunca esteve fácil para eles, e agora está ainda pior. Então a fome é real e vai se tornar, infelizmente, cada vez mais real, né? Bem, tem muita coisa aqui hoje, tá, gente? O nosso JTT, ele tá com bastante informação, principalmente sobre a portaria da Secretaria da Saúde. Então eu vou deixar o nosso portal aí para você dar uma olhadinha em casa. E agora eu vou falar para vocês o que a gente vai ter hoje. Deixa eu só mudar aqui as coisas. Aê, vamos lá. Hoje tem um debate com a Helenira Vilela e o Ralph Tipaldi, mesmo debate de sempre, mas hoje o assunto é: liberaram os pobres para servir os ricos. Violência machista na pandemia. Certo? Esses dois temas aí, obviamente, sobre o coronavírus. Portaria 223 da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Entrevista com o vereador Vanderlei Farias, que é o Lela, do PDT. Tem também: decisão do governo atingir os mais pobres. Presidenta da Unidade Popular de Santa Catarina, a Júlia Andrade, também está falando sobre isso. Palestina e coronavírus sobre ocupação. Entrevista com a ativista Jaldia Abubakra. É uma entrevista com uma ativista palestina que a Thali Feldglaser fez pra gente saber um pouco mais, né, como que tá daquele cantinho do mundo lá. Cada novo morto é na conta de Moisés.
em entrevista com o deputado federal Pedro Uczai, que é do PT aqui de Santa Catarina. Moisés passou o trabalho sujo para o secretário de Saúde. Opinião do vereador Afrânio Bopré, que é do PSOL. Portaria vai contra a própria Secretaria Estadual de Saúde. Entrevista com o Lino Pérez, que é vereador pelo PT também. E, para descansar um pouco, o poema do Dinovaldo Giglioli, no Letras e Sentidos, sendo recitado aí pela Cláudia Weiman. Certo, gente? Tem bastante coisa, prestem bem atenção nessas informações aí hoje. Essa portaria é muito perigosa e, de fato, vai atingir os mais pobres, os trabalhadores informais e que, de fato, têm menos possibilidade de encarar um sistema de saúde digno, né? Enfim, é isso. Falei demais já. Fiquem aí com o debate de Helenira Vilela e Raul Fittipaldi e até amanhã. Audiência do Portal Desacato do JDT, fique em casa, fique, viu? Apesar do que diga por aí, fique em casa. Começamos com a primeira edição desta semana, uma nova semana de quarentena, que pelo menos você deve cumprir por sua segurança e a saúde dos seus seres queridos, seus vizinhos, seus colegas. Boa semana para ti, Helenira Vilela. Boa semana, Raul Fittipaldi. Boa semana, audiência do JTT Fique em Casa. Boa semana, Jana Machado, que vai editar esse vídeo daqui a pouquinho. Enfim, né? Não começou que vai apresentar tudo que vem depois também, Jana Machado. Depois. Não começou muito bem, né? O nosso governador resolveu brincar com a vida das pessoas, parece. Eu vi ontem a reportagem do Desacato repercutindo a decisão com o deputado Pedro Uczai, e o Pedro tem toda a razão, né? Cada morte a mais agora tem a assinatura, as mãos do nosso não tão querido governador, né? Mas nem todas as pessoas têm um ar de seletividade e um certo ar de classe, porque, na verdade, são os informais, aqueles que deveriam ter recebido do governo federal R$600, que foram aprovados já faz um bom tempo, que só amanhã vai ter um cadastro online, esperemos que eu tenha, e que ainda, se depois se cadastrar, tem que esperar mais tempo. Essas pessoas que estão atingidas de forma desesperadora, porque faz já várias semanas que não conseguem trabalhar, ou pelo menos 2, 3 semanas que não conseguem trabalhar, de alguma maneira são aproveitadas para justificar esse mercado informal que vai dar serviço às famílias de classe média e às famílias mais abastadas. Estamos falando de jardineiros, estamos falando de personal trainers, estamos falando de barbeiros, de podólogos, de manicures, quer dizer, faxineiras. Estamos falando das pessoas informais. Isso é grave, porque determina de alguma forma, acentua de alguma forma que há uma exposição seletiva nisso, Helenira. É uma exposição seletiva que tem cor, que tem gênero, que tem classe social. O governador, eu acho que é muito emblemática a primeira morte que a gente teve no Brasil para representar o que o governador está fazendo, né? A gente teve que a primeira pessoa que morreu no Brasil foi uma empregada doméstica trabalhando numa casa de pessoas de classe média alta que tinham viajado para a Itália e trouxeram o vírus, mas o vírus não matou as pessoas de classe média alta, matou a empregada doméstica, que estava trabalhando em condições inadequadas, infelizmente, porque o Brasil ainda é um país escravocrata, né? Eu lembro muito de um cara que era um planejador urbano que disse assim, uma das maiores excrescências no Brasil é um negócio chamado elevador de serviço, que é uma herança da escravidão, né? E aí a gente percebe que a portaria do Moisés é racista, é machista e é contra os pobres de novo, porque ela quer que as moças tenham suas escravas pretas de volta em casa, né? A gente percebe que... A piscina limpa, né? A piscina limpa, o jardim, o ornamento da casa. Do Que Horas Ela Volta, né? Aquele filme da Mulher, que a gente vê que a pessoa precisa dos seus escravos para limpar a sua própria sujeira. É impressionante, assim, é assustador. Claro, eles também liberam advogados, médicos, mas, por exemplo, advogado.
Advogado vai trabalhar com a justiça com todos os prazos suspensos, só está funcionando algumas coisas emergenciais, blá, 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 não vai, né? E advogado já faz petição eletrônica, raramente tem que ir até o tribunal, Então, quem vai voltar para o batente, eu tenho que dizer que eu tenho uma experiência pessoal, assim, que é a pessoa do salão de beleza que eu frequento, elas já entraram em contato, olha, nós vamos voltar a funcionar. E, infelizmente, eu entendo o lado delas, elas são profissionais que estão sem renda nenhuma, que estão desesperadas, porque o governo federal e o governo estadual, Jair Messias Bolsonaro, Carlos Moisés, não cumprem o seu papel social. Eles têm obrigação de providenciar renda básica para essas pessoas, para elas ficarem em casa protegendo a vida delas e a nossa. E eles se omitem criminosamente. Eles têm que ser responsáveis civilmente por cada morte. Entre idas e recuos, neste recuo Moisés atravessa definitivamente a linha vermelha. Porque, na verdade, nós não chegamos ainda ao pico que os cientistas imaginam chegará nas próximas semanas no Brasil e em Santa Catarina. Portanto, se toma uma medida precipitada, uma medida descabida, inclusive num país em que as pesquisas de Datafolha, hoje pela manhã, demonstram que 70% das pessoas estão de acordo com a quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão vendo em outros países que a quarentena está funcionando. Alguns países que não a fizeram, como a tão badalada Suécia, tiveram, num país muito pequeno, 400 mortes. E o primeiro-ministro teve, este fim de semana, que mudar sua atitude e mandar todo mundo à quarentena. Quer dizer, é muito difícil compreender que paira no espírito destas pessoas. E você falava, Helenira, da questão machista e da questão de gênero desta portaria de ontem, sendo um momento também em que as mulheres, que são boa parte desse pessoal que vai sair de casa a cumprir serviço, estão passando pelo seu pior momento também nas relações machistas no lar, na violência machista no lar. Então, só antes de a gente mudar para esse outro, que não é outro, né? No fim, é uma outra face dessa mesma moeda, eu acho que é bom a gente citar o coletivo Conscientização. O Portal Desacato assinou, o Sinasef também, e mandou um documento para o Carlos Moisés. Lembrando que a gente está entrando no inverno, né? Essa semana a gente vai ter aqui em Florianópolis noites que podem chegar a dar 13 graus e o inverno é mais propício para proliferar. E é isso. E as empregadas domésticas, as manicures, as podólogas, são as mulheres que fazem isso e que estão em casa já tendo muitas dificuldades, porque as que têm trabalho remoto estão trabalhando, cuidando do filho, cuidando do idoso, cuidando da casa, porque não, né? Infelizmente, nós ainda estamos longe de ter uma sociedade onde o trabalho doméstico seja dividido. E, além disso, a gente precisa lembrar o seguinte: o lugar mais perigoso para a vida de uma mulher é a sua casa. Hoje teve uma declaração, aliás, foi essa semana, eu acho que foi sexta-feira, na verdade, que a ONU pedindo paz no mundo, pedindo que seja feito um cessar-fogo, e nas casas, porque o número de denúncias de violência doméstica no Rio de Janeiro aumentaram 50%. Para a gente ter uma noção, na Itália se reduziu em 74% o número de roubos, de denúncias de roubos ou de notificações de roubos, enquanto isso aumentou na China, aumentou na Itália, aumenta no Brasil, no Rio de Janeiro foi mais de 50%, o número de denúncias de violência doméstica, porque um dos lugares mais perigosos para a vida de uma mulher é dentro da sua própria casa. Antes da pandemia, 42% dos feminicídios aconteciam dentro de casa. Mais ou menos 3/4 dos estupros acontecem dentro de casa. 80% dos agressores são conhecidos ou muito próximos ou conhecidos das vítimas. Os estupros acontecem sempre pelos padrastos, parceiros, né, maridos, namorados, ex-parceiros, ex-namorados, ex-maridos. Eles são os agressores das mulheres. E as mulheres estando confinadas em casa com esses seus
os agressores. A gente tem que ter recomendação da ONU para que a mulher não fique sozinha com o seu parceiro, porque ela corre risco. Olha que confrontação, né? A gente está vivendo o Covid, infelizmente ou felizmente, está desenhando para a sociedade quais são as violências, como é que funciona o machismo, como é que funciona o capitalismo. E, infelizmente, a gente tem um crescimento, a Damares anuncia um crescimento de denúncias de 9% na semana passada, até a semana passada, né? O Ministério da Cidadania anunciando que as violências contra a mulher aumentaram 9%. A gente sabe que há uma subnotificação gigante, principalmente quando a gente está vivendo numa sociedade em que minimiza o que tem crescido desde a ascensão do Bolsonaro ao poder. Então, a gente tem que pedir para as pessoas cuidarem, principalmente para mulheres, cuidarem de outras mulheres, né? Mesmo que seja distante, perguntar como está, pedir para denunciar. Mulheres se abram com outras mulheres, peçam proteção, vão ficar em outros lugares, levem seus filhos. Infelizmente, a gente tem que criar uma rede de solidariedade, porque a gente não pode contar com o que deveria ser óbvio, que é você estar seguro na sua própria casa com a pessoa com quem você escolheu para dividir a vida. Infelizmente, é mais uma tragédia. E a gente teve aqui em Santa Catarina, particularmente, o assassinato de uma médica enforcada pelo seu próprio companheiro aos 60 anos em casa por causa de uma discussão. Então, a gente está vivendo mais uma face da falta de civilidade que a gente vive atualmente, descrita aí por essa situação de pandemia. As mulheres, novamente, são mais atingidas pela portaria do Moisés, são mais atingidas pelo próprio confinamento em casa, pela violência. Efetivamente, é a somatória, Helenira, de duas pandemias. Bem, sobre esse tema da violência machista em época de pandemia, nós vamos ir reunindo mais detalhes, mais dados, porque é um tema absolutamente central e porque certamente os dados que chegam são muito menores que a realidade que enfrentam as mulheres no lar. E isso está ficando claro em todo mundo. Helenira, nós vamos ter que ir embora. Vamos ter que ir embora. Só vou dizer uma frase. Sim. Para você ter uma noção, o índice de subnotificação estimado de estupros em situações normais é de 5 a 10 vezes mais do que o que está notificado. Então, quando a gente fala de subnotificação da Covid, que é uma realidade que a gente vive no Brasil e, na verdade, em qualquer lugar do mundo, a subnotificação de violência contra a mulher varia entre 5 a 10 vezes o que está notificado. Então, imagina... Esses números são tremendos, e por isso nós temos que voltar constantemente sobre esse tema quando se cruzam duas pandemias que evidentemente demonstram de várias maneiras o erro de um sistema, o fracasso de um sistema que deveria ser modificado pela humanidade. A gente se encontra amanhã. Hoje aí tivemos alguns probleminhas técnicos, eu acho, né, Jana Machado? Audiência. Amanhã. Acontecem esses probleminhas, tem muito vento, a internet também está muito pesada, mas nós estivemos aqui e agora voltamos com a Jana Machado para dar consequência ao JTT. Fique em casa, e fique mesmo, ok? Fique em casa. Fique em casa, até amanhã, continue aí com a Jana. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Fique em Casa, nesta edição diária durante a pandemia. Nós vamos conversar com o vereador de Florianópolis, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Vanderlei Farias Lela, a respeito da portaria que emitiu no dia de ontem o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, Elton Seferino de Souza, desculpem, e que teve o aval do governador do Estado de Santa Catarina. Como isso pode afetar também em Florianópolis, na grande Florianópolis, se o prefeito se inclinar pela mesma decisão. Tudo bom, Lela? Tudo bom com vocês? É um prazer aqui poder estar conversando durante esse momento histórico em que o planeta se dobra de joelho diante de um problema real em relação à questão de saúde pública e também todas as dúvidas, né, as incertezas que acabam gerando por conta desse momento que é único nesse contexto
nos últimos anos que a gente possa estar enfrentando. E o contexto agora, mais do que nunca, os debates são, e se voltam os olhos às questões ligadas a quem governa. Os governantes, a parte política, ela está muito mais exposta e a população, a sociedade se torna realmente dependente nesse momento de decisões, né, de decisões importantes que aí incluem justamente a questão, o contexto mais complicado que faz com que as pessoas temam justamente essas decisões, que é a vida. Pois então, Lila, nesse contexto houve uma portaria, dizíamos, do secretário de Saúde, Elton Seferino de Souza, que abriu alguns espaços para algumas atividades, sobretudo as atividades informais, o que atinge uma parte da população que está realmente numa situação de desespero, que está esperando um bônus que foi aprovado já há muitos dias no Congresso, mas que ainda não foi efetivado, e que talvez por esse desespero se veja favorável, apesar dos riscos, a esta decisão do governo. Não chegou o bônus, o governo catarinense, que vinha tendo um controle importante com alguns recuos, idas e vindas, resulta que agora decidiu liberar atividades informais. Qual é a percepção que você tem disso? A percepção desde o início justamente essa, de que Santa Catarina, a gente conseguiu tomar as rédeas da situação antes de outros estados da federação, fazendo com que a nossa curva realmente de crescimento exponencial e disseminação do vírus pudesse algo que fosse uma situação mais assustadora. Nós conseguimos fazer isso bem no início, mas é justamente esse o efeito rebote que acontece, por conta de a gente ter conseguido dar uma segurada, e também, até por conta do governo federal, que ficou só na promessa de enviar mais kits de testes e tal, nós não estamos testando. Claro. O nosso estado também vive um momento agora onde nós estamos vivendo num momento interessante em relação à questão do clima, também temos que observar uma seca muito forte, a temperatura acima da média para essa época do ano, fazendo com que as estejam em locais arejados, onde estejam realmente, onde elas estão em contato, elas não estão em contato muito próximas uma da outra. Então, isso tudo fez com que a gente não tivesse um crescimento muito grande de disseminação do vírus no estado de Santa Catarina. A questão econômica em que o governo federal deixa a desejar a nação, num momento crucial, onde as decisões deveriam ser voltadas realmente a socorrer a população que mais precisa, principalmente na parte em relação à questão da economia, a gente só vê um debate, só vê realmente um cabo de guerra, um cabo de força de um lado, um brigando com o outro para poder ver quem é que tem a melhor narrativa, enquanto isso a população embaixo fica sem a chance de preservar a sua saúde, preservar a sua família em casa, como outros países estão fazendo. Eles investem as suas riquezas, as suas reservas na população, para que a população fique em casa e evite um colapso maior. Até os países mais liberais fizeram isso. No início acharam que seria o correto deixar a população mais exposta para depois ver quais as medidas que eles dariam conta, achavam que dariam conta no seu modelo político de atenção à saúde, viram que iam perder a guerra para o descontrole total e tiveram que fazer um distanciamento social horizontal. Hoje estão correndo atrás do prejuízo. Nós estamos fazendo o contrário, nós conseguimos frear antes. Santa Catarina tomou medidas importantes, as cidades, os prefeitos, e mais recentemente, por conta desse desespero da população de não ter acesso mais à renda básica, principalmente autônomos e profissionais liberais, começou justamente uma discussão de novo. E agora? Como é que vão fazer? Nem o governo federal não sinaliza onde estão os recursos, muito menos o governo do estado acha uma solução. E fica também mais um cabo de guerra entre o governo do estado e o governo federal. Em seguida, entra a prefeitura tomando uma medida, quando o estado ia flexibilizar. A prefeitura de Florianópolis segura também, o prefeito segurou para uma quarentena por mais uma semana. O governo sinalizou que aquele movimento era o que a população queria, entendeu realmente diante do assunto como reverberou, como foi espalhado pelas redes sociais. Também assumiu que iria manter um pouco mais a quarentena, porque viu que os números começaram a subir de novo, e agora, de novo, flexibilizou.
a gente sabe que existe uma pressão de setores da economia de Santa Catarina em cima do governador e em cima dos secretários. Isso não é novidade para ninguém, porque se tornou realmente público. Os maiores empresários de Santa Catarina começaram a ir para as redes sociais, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, pressionar os governantes, pressionar o Estado brasileiro diante das consequências econômicas que iriam causar a situação do Covid-19, coronavírus no Brasil, se o Brasil parasse. Fazendo campanhas para o Brasil não parar e tal, até o presidente da República adotou essa pressão. E também criou uma dupla interpretação da população, achando que, nesse fenômeno que aconteceu na Europa. Não está acontecendo nada no nosso estado, no nosso município, está tudo certo, está tudo tranquilo, dá para ir liberando aos poucos. Acontece que, ao liberar aos poucos, aquelas pessoas que não estão contaminadas vão entrar em contato com outras pessoas e vão se contaminar. Efetivamente. E nós temos uma outra saída ainda. Opa, pode falar. Nós não temos uma outra saída. Eu ia falar que nós não temos uma outra saída, uma definição para o vírus. Não existe, a ciência ainda não tem nada elaborado, a não ser o distanciamento social. Não tem outra fórmula. Então, o que deveria ser feito aqui era uma força-tarefa entre os governantes da nossa nação, no intuito de buscar subsídios, as reservas cambiais, o que nós temos hoje de reserva compulsória dos bancos. Os banqueiros, no terceiro dia, o governo federal liberou 1,2 trilhões de reais para os banqueiros. Já foi para a conta, 1,2 trilhões. E a parte do que era promessa do governo federal de 200 reais, que depois o Congresso passou para 600, de renda mínima e tal, até agora só virou burocracia, só virou esperança e é até cruel para a população que assiste isso todos os dias na televisão. É cruel ver aquilo ali e não tem nem o que comer na geladeira. E não vai chegar aquilo ali. A gente sabe como sempre foi, infelizmente. Vereador, como pode influir finalmente, já terminando nosso encontro, como pode influir na sessão da Câmara de Vereadores de hoje, na sessão remota que vai se ter hoje, esta decisão do governo estadual? É óbvio que nós já vamos discutir essa situação, porque ela é uma situação que a população mesmo já recorre aos seus representantes. Nós recebemos uma centena de mensagens diárias com essa preocupação, as pessoas querendo realmente manter o distanciamento social, com medo de ir para as ruas, porque elas têm pessoas de risco na família, por mais que a pessoa que vai trabalhar, ela não tem, ela não está no contexto de risco, né, no máximo ali, mas ela pode trazer para dentro de casa aquela infecção. As pessoas, como é que o profissional liberal, o autônomo vai trabalhar com máscara? Quem vai fiscalizar isso? Como é que vai ser feito? Se já não estávamos dando conta durante a quarentena, agora liberando aos poucos mesmo, eu tenho certeza que isso vai ser um tiro no pé. Nós estamos vendo agora, nas próximas semanas, que nós vamos começar a experimentar um pouco da tristeza que é realmente os números estarem aumentando. Nós não começamos ainda a bater de frente com esse monstro invisível como a gente achou, como a gente achava que estava fazendo. E, infelizmente, eu tenho quase que certeza que, infelizmente, nós vamos ter que recuar novamente dessas decisões tomadas ontem pelo governador, junto com o secretário de Saúde. Muito bem, muito obrigado, vereador Vanderlei Farias Leila, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, aqui em Florianópolis, capital de Santa Catarina. A qualquer momento nós poderemos incomodar você no decorrer da semana. Considere também este espaço, este microfone, estas imagens suas, quando deseje fazer algum pronunciamento sobre este tema tão importante para nossa sociedade e para nossa capital em particular. Obrigado, vereador. Tenha um bom dia. Eu agradeço a todos aí, sempre lembrando que nós estamos passando um processo grande de mudança, precisamos olhar para dentro de cada um de nós aí e no contexto também pela coletividade, sabendo que nós estamos passando da competição para o momento de cooperação. É chegado o momento e precisamos cada vez mais estar atentos aí e a classe política precisa entender esse recado que o universo está dando a oportunidade de a gente ter tempo para discutir e achar novos caminhos, novos horizontes para a sociedade e para a humanidade. Que assim seja, vereador. Obrigado. Obrigado a você. Jânio Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa. Nós vamos conversar com mais uma representante de partido político. Já o fizemos na manhã de hoje com o PSOL, com o PT, com o PDT, e agora vamos conversar com a presidenta da Unidade Popular em Santa Catarina, a psicóloga Júlia Andrade Eve. Bom dia, Júlia. Bom dia, Raul. Qual é o parecer do Partido da Unidade Popular
pelo socialismo a respeito da portaria que emitiu ontem a Secretaria de Saúde, comandada por Elton Seferino de Souza, e com o aval do governador Carlos Moisés. Uhum. Então, a portaria 223, então, que foi divulgada ontem, no nosso entendimento, ela é claramente um descaso, né, com a vida dos trabalhadores autônomos, né, de Santa Catarina. A gente entende que ela vai na contramão de exatamente tudo que se tem entendido internacionalmente como o ideal, né, o mais indicado para a prevenção, a disseminação do coronavírus, que é justamente a quarentena, né, o isolamento, a questão de poder estar em casa, né. E aí, esse setor, né, que é o setor dos trabalhadores autônomos, que a gente sabe que, enfim, é um setor amplo, né, que vai ali desde os advogados até os, enfim, as diaristas, os limpadores de piscina, enfim, né, que principalmente o setor mais pobre desses trabalhadores autônomos, que são pessoas que têm menos direitos trabalhistas garantidos, enfim, né, vai sofrer as consequências na pele, né, tanto da possibilidade de se infectar, quanto da incerteza, né, que é ser um trabalhador autônomo no Brasil. Júlia, o governo de Santa Catarina aproveitou a demora do governo nacional na distribuição do bônus de R$600 para tomar esta medida? Ah, sim, com certeza são variáveis que estão associadas, né, porque o fato de já ter 5 ou 6 dias, né, de atraso na entrega desse benefício faz com que os trabalhadores autônomos estejam numa situação de muita precariedade, né? De fato, sem ter comida para pôr na mesa dos seus filhos. E a gente entende que, enfim, né, tem formas e formas de lidar com esse problema, né? Com certeza, colocar essas pessoas em risco é a menos eficiente, é a menos indicada delas, né? Outros entrevistados e entrevistadas, Júlia, tanto por via escrita no portal Desacato quanto para o JTT de hoje, têm encontrado um recorte classista nessa portaria. Classista, racista. Qual é a visão que você tem a respeito disso? Não, com certeza. Além de que, enfim, a gente sabe que essa medida beneficia o empresariado e, com certeza, as elites, né? Porque, enfim, bastante confortável, né? Que possa voltar, então, as faxineiras, as empregadas domésticas, os limpadores de piscina. Esses serviços são essenciais para uma camada muito específica da população, né? E esses trabalhadores também são uma camada muito específica da população, são pessoas que moram nas periferias, são pessoas negras, né? Principalmente mulheres, mães de família, pessoas que estão, que dependem, né, do seu trabalho para a sobrevivência, né? Sim, Júlia, a semana anterior, quando conversamos por primeira vez com você, você trouxe para nós o tema da empresa Flex de call center. Algumas pessoas foram demitidas desde aquela conversa até agora. Você está pesquisando qual é a situação desses trabalhadores e trabalhadoras? Sim, foram, na verdade, a gente ainda não tem a informação completa de quantas pessoas foram demitidas, mas tem aí, com certeza, mais de uma dezena de trabalhadores que foi demitido. E o que eles têm relatado para a gente é que foi fruto de uma perseguição, que foram exclusivamente, não foi nenhum outro critério, senão os trabalhadores que se indignaram, né, com o fato de o setor de vendas, enfim, estar correndo risco, não ser um serviço eminentemente essencial e está tendo que estar trabalhando, né? Então, essas pessoas que se posicionaram como empresa foram demitidas, né? A gente entende isso como uma perseguição, né? São pessoas que agora vão estar enfim, estão compondo aí essa imensa taxa de desempregados no nosso país, né? Esses milhões e milhões Além de que, pelo enquadramento, se tratava de terceirizados informais, boa parte deles. Então, pareceria que, bom, essa portaria de ontem também beneficia uma empresa que tem esse comportamento, que tem tido, pelo menos, até agora, esse comportamento. Sim, sem sombra de dúvida. Os beneficiados não são os trabalhadores autônomos, né? Efetivamente. Muito bem. Júlia, muito obrigado. E a gente volta a conversar, porque nós queremos saber efetivamente qual é o posicionamento de todos os partidos do campo popular que temos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, a respeito destas situações. Te agradeço muito essa nova atenção ao Portal Desacato e ao JTT. Júlia. Obrigada. Até a próxima, Raul.
Quando chove, olho a pele das folhas. Os pingos lembram centelhas de fogo. Quando chove, ouço o canto colibri. Seus movimentos suaves movem montanhas. Quando chove, rolinha encharca a palavra. Sobre o piso de pregos, reinventa o ninho. Quando chove, cheiro de plantas inebriam. Me apaixono pela mulher natureza. Quando chove, o tempo passa mais devagar. Meu olhar se aguça. O peito se debruça na varanda ou na janela. Quando chove, penso na humanidade, nas famílias sem tetos, nas crianças nas calçadas. Quando chove, vejo os desempregados, os sem terra para plantar, os sem comida para comer, os sem dignidade para viver. Quando chove, os dias andam áridos. Hoje choveu muito desde a madrugada aqui no interior do estado e eu recebi esses escritos do nosso querido Dinovaldo Giglioli. Então a gente começa a semana, começa a segunda-feira aqui no JTT Diário com essas palavras de Quando Chove, intitulado Pele das Folhas. Assine o nosso canal no YouTube, Portal Desacato, nos siga no Instagram, no Twitter, Desacato Brasil, e acompanhe a gente também no Facebook. Até mais. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT, fica em casa. A decisão por portaria do governo estadual, do secretário de saúde estadual, Elton de Souza Seferino, com o aval do governador Carlos Moisés, tem reverberado muito nos setores políticos e sociais de Santa Catarina. E temos entrevistado já ao deputado federal Pedro Kuczaj, ao vereador do PDT, Vanderlei Faria Sulela, temos conversado com a presidenta da Unidade Popular, Júlia Andrade Eve, e também temos escutado os depoimentos do vereador do PSOA, Frânio Bopré. Agora vamos conversar com Lino Pérez, assíduo na nossa programação, sempre nos informando do que acontece na Câmara de Vereadores, que agora está sessionando de maneira virtual. Lino, rapidamente, duas questões. Primeiro, sua opinião sobre esta portaria, a quem afeta mais, qual é seu posicionamento. E segundo, o que vai acontecer na sessão de hoje, sessão virtual da Casa Legislativa Municipal, sobre este tema. Bom, saúdo aqui a todos os nossos ouvintes da Rádio TT, Desacato, enfim. Agradeço mais uma vez ser convidado. E aqui eu quero levantar o seguinte. Primeiro, não cabe, certo? Essa portaria vai contra as recomendações da OMS, embora cite a OMS, contra toda a própria determinação da própria Secretaria de Saúde de isolamento social em defesa da vida. Esse é o centro, entendeu? E isso é o que está movendo o mundo inteiro. Sou raríssimo, ao seu Bolsonaro, e o de Singapura, se não me engano, que estão fora da curva. Até o México também agora se alinhou. Então, portanto, essa portaria vai contra a própria Secretaria, em determinações anteriores. Ela coloca, observe bem, mesmo que seja para os profissionais, observe, liberais da área da saúde, que é o inciso 1, 2 e 5, 6, mas e o item 4 fala de cabeleireiro, jardineiro. Bom, então, a própria portaria já é contraditória, porque ela tem todo um arrazoado só no campo da saúde, os profissionais liberais, quer dizer, os terapeutas, médicos, pessoal da saúde, e faz uma série de recomendações de que teve dos EPIs, a proteção, etc. No entanto, ela é contraditória em dois aspectos. Primeiro, mesmo que seja a saúde, não tem um sistema de teste, como tem na Coreia do Sul, que lá você, para liberar, você passa por toda uma triagem e aí você libera, assim, para trabalhar. Aqui, até agora, está essa novela, não tem equipamentos suficientes no Brasil inteiro. Então, portanto, se não tem que manter o isolamento social e proteger o máximo os trabalhadores da saúde, aqui eles estão na ponta. Agora, profissional liberal, terapeuta,
né? Médicos, enfim, mesmo que seja para atender o coronavírus, esses médicos não, qual é a proteção que os trabalhadores da saúde têm, mesmo profissionais liberais? E segundo, pior ainda que ele libera um item 4, olha só, para profissionais cabeleireiros, jardineiros, enfim, que é o pessoal que atende a classe média e alta, tá? Convenhamos. Então, isso aí é um afrouxamento inadmissível, isso é criminoso. Qualquer morte que aconteça a partir de agora está na conta do senhor governador. Tá? Então, isso eu queria aqui destacar. Tem que o Estado garantir, e outro aspecto, claro, garantir a renda para ficar em casa, isolamento. E as medidas do governo federal, que está muito atrasado, sobre 600 a 1.200, 1.800 reais, e aqui também o prefeito e ele, o governador, tinha que garantir, como é o Pedro que sai, eu imagino que ele fez hoje, mais R$ 425 reais, que também é esforço da Carminati, para complementar a renda que vem do governo federal, de 600 a 1.800 reais, ok? Aqui no Estado, ou seja, Lino Pérez, seria a somatória da renda, do bônus, digamos assim, que vem do governo federal, acrescido a mais uma renda aqui em nível estadual, é isso? Isso é a proposta da bancada do PT, da Carminati, que o Pedro Pissarro, imagino que ele falou isso hoje, tá? Então, o governo do Estado tinha que rejeitar na LESC, isso é importante, essa complementação de renda, para garantir o isolamento social. E, no entanto, ele não garante, reprova na Assembleia, e libera os profissionais liberais. O que é isso? Isso é um absurdo. Então, é importante que eu colocar aqui que tem que ser, o Estado tem que garantir. Agora, no entanto, para o setor empresarial, que é a pressão que ele sofre no pescoço, assim como o senhor Bolsonaro lá em cima e o Paulo Guedes, para o setor bancário, para o setor empresarial, tem um crédito enorme que está protegendo as grandes fortunas e as grandes empresas. Então, isso continua. Então, não adianta ter isolamento social se não tem a garantia de ficar em casa. Então, se isso aí leva o senhor a desesperado de ir para a rua, porque eles não têm a garantia que deve ter de renda, né? Mínima. Correto. Vereador Lino, em um minuto, que reflexo pode ter essa portaria na sessão da Câmara de Vereadores de hoje? Não, hoje, a sessão de hoje são dois assuntos, pontos, temas da bancada, que no caso é de oposição, tá? Que nós estamos querendo complementar aquela proposta do emenda impositiva, que eu o único abstível, eu achei populista aquilo, mas o vereador de oposição aprovaram deixar o emenda impositiva, R$500 mil de cada vereador para o prefeito, desde que tem uma série de emendas. Essas emendas vão apreciar hoje. E o segundo é a proposta do PL de Marquito, de dar a parte da assistência social, de poder garantir a renda dos pequenos e médios empresários que são desprotegidos. Essas duas são da bancada de oposição. Espero que eles não barrem o rolo compressor ou derrubem também essas duas contribuições para combate ao coronavírus. É isso. Mas eu não acho. Eu acho que a tendência do prefeito, infelizmente, é se alinhar com o governador, porque, por enquanto, ele mantém o isolamento social. Mas eu não confio, tá? De que possa, espero que não, nós estamos em esforço de intensificar o projeto. O PT protocolou 13 pontos para reforçar o prefeito para o isolamento social, mas eu desconfio, espero que não, depois do asfaltaço, né, 100 milhões lá, eu fico desconfiado se ele vai garantir o isolamento social e vai estar alinhado com o governador. Espero que não, espero que esteja errado. Muito bem, vereador Lino Pérez, como sempre, obrigado pela sua contribuição para a reflexão dos nossos leitores e leitoras e para a informação de que também pode acontecer na Câmara de Vereadores na sessão virtual, na sessão remota dos dias de hoje. Nos encontramos a qualquer momento. Obrigado, Lino Pérez. Agradeço aí. Continua você, Jana Machado. Um abraço. Olá, audiência do Portal Desacato. Estamos aqui com a Haldia Abubakra, que é ativista palestina que mora em Madrid. Buenos días aquí donde yo estoy en la República Dominicana. Buenas tardes, Haldia en Madrid. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación actual en Gaza, en Cisjordania, o sea, en toda Palestina, en toda la Palestina ocupada? Bien, la situación es tremenda, es terrible, está como en todas partes del mundo. Lo que pasa que Palestina nos preocupa especialmente por la falta de medios y recursos para afrontar esta epidemia, ya que países tan desarrollados y tan ricos como son muchos países de Europa, Estados Unidos y China, lo tienen difícil para afrontar esa epidemia. Pues nos imaginamos que en Palestina, bajo ocupación,
la situación es exponencialmente peor. La verdad es que el número de personas afectadas, por suerte hasta el momento, no es muy elevado. En total, en toda Palestina, la Palestina histórica, no llegan a 170 personas afectadas. Empezó el brote en la ciudad de Belén por unos turistas que estaban en un hotel en Belén y infectó a varias personas. Las autoridades enseguida se dieron cuenta, impusieron el toque de queda a la ciudad de Belén, a las personas infectadas primero en el hotel y después en los hospitales. De esas primeras personas infectadas en Belén ya hay unas 17 personas que se han curado. Después empezó a expandirse la epidemia por todo el territorio y ya llega a haber personas infectadas en Nablus, en Jerusalén, en las ciudades ocupadas en el 48, como es el Nasre, Nazaret, Afule, Melfahem. Entonces el total de las personas palestinas infectadas o afectadas por el virus pues se está elevando cada día más, pero lentamente. Lo que más nos preocupa de todo el territorio palestino, aunque nos preocupa todo, es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza lleva 14 años bajo bloqueo, pero no solamente el bloqueo, sino las agresiones y los ataques masivos que ha sufrido la franja, que han destrozado toda la infraestructura de la franja, de la pequeña franja, que son 360 kilómetros cuadrados, asediada, bloqueada por tierra, mar y aire, donde no entran medicamentos, no entran materiales necesarios para una vida digna. No hay electricidad, solamente pueden repartirse la electricidad entre 6 y 8 horas como máximo al día por zonas. Los hospitales han sido objetivo de ataques militares israelíes en los tres ataques que ha habido sobre la franja, aparte de los ataques diarios que sufre la población, tanto los pescadores como los agricultores. El agua potable en la Franja de Gaza, que el 96% del agua no es potable, no es válida para el uso humano. ¿Qué infraestructura hospitalaria hay para que los palestinos y palestinas enfermos puedan ir y curarse, internarse? Pueden ir, digamos, a la zona del 48, para quien no sabe, la parte del Estado de Israel. ¿Pueden ir ahí o tienen sus hospitales propios? ¿Cómo funciona eso? No pueden, de hecho no se les presta la ayuda necesaria. Siendo territorio bajo ocupación, debería ser responsable la potencia ocupante de los civiles de la parte ocupada, pero no es así. Hay hospitales en la zona de Jerusalén y Cisjordania. Hay mucha colaboración de la sociedad civil y de los colectivos de resistencia popular palestina, que ahora se están dedicando a repartir alimentos, medicamentos, desinfectantes, mascarillas entre la población para que todo el mundo pueda tener la protección necesaria. Bueno, Jaldía, te agradezco mucho y espero que sigamos teniendo tus palabras aquí en el JTT Diario Fique en Casa. Muchas gracias. Gracias. Alô, pessoal do Portal do Zacato. Em primeiro lugar, meus parabéns aí pela cobertura, pela dedicação. Vou fazer alguns comentários a respeito dessa decisão do governador Carlos Moisés. Primeiramente, que eu considero uma covardia, porque ele apresentou uma iniciativa cerca de 10 dias atrás para iniciar essa flexibilização, recebeu muitas críticas e ele recuou. Mas agora ele passou o serviço sujo, né, a implantação desse plano estratégico da morte, como eu chamo, para o secretário de Saúde, o que é um absurdo. Além disso, ele liberou para jardineiros, limpadores de piscina, empregadas domésticas, aquelas pessoas que fazem todo o suporte das mansões, das casas, dos grandes condomínios, das elites que não querem fazer o serviço caseiro. Isso é um absurdo, colocando em risco, inclusive, a saúde dos seus próprios colaboradores, dos seus próprios trabalhadores. Então eu quero considerar essa iniciativa do governador um desastre,
mas chamar a atenção a todos vocês. Se tiver o município um decreto mais restritivo, como é o caso aqui de Florianópolis, onde o prefeito baixou o isolamento social até o dia 8, prevalece a posição mais restritiva, ok? Nós estamos aqui na luta, continuando na Câmara de Vereadores o nosso trabalho, firme e forte por Floripa e pela saúde de todos. Um grande abraço. Boa noite, Jana Machado, que está aí na edição, na produção do nosso JTT Diário. Hoje nós estamos gravando essa entrevista em pleno domingo, Jana Machado, porque acabou de sair aí a portaria 223 do Diário Oficial Extraordinário. É uma portaria que a gente considera aí seletiva do governo do estado aqui de Santa Catarina, que libera aí algumas atividades que vocês podem conferir aqui no link, na descrição também a gente tem todas as atividades que estão sendo liberadas a partir desta segunda-feira no estado de Santa Catarina. E o Portal do Zacato especialmente tem um posicionamento sobre essa portaria que evidencia bem qual é a carne de canhão para os ricos, para a classe média. Mas sobre isso nós vamos conversar com o deputado aqui do nosso estado, o Pedro Czai, deputado federal. Boa noite, Pedro. A gente te liga de forma emergencial também, porque nós consideramos esse tema grave. Como está você? Fala para a gente um pouquinho também do seu posicionamento enquanto deputado federal sobre esse tema aí da portaria. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Minha posição é clara. O que justifica uma portaria para liberar ainda mais novas atividades econômicas em Santa Catarina? A tendência é diminuir o contágio do coronavírus nas próximas semanas? Não, é aumentar o contágio. Então, por ponto de vista sanitário, não tem justificativa. Do ponto de vista econômico, também não tem. Por quê? Porque o governo federal, através do Congresso Nacional, está autorizado a destinar recursos para os setores econômicos. Nós votamos na última sexta-feira o chamado orçamento de guerra. E no orçamento de guerra já se emite várias medidas provisórias para permitir destinar recursos para micro, pequeno e médio empresário no Brasil. Inclusive, numa das medidas provisórias, para os médios empresários já está disponível o crédito de 34 bilhões de reais. E para o micro e pequeno já tem uma medida provisória em vigor. Tem o renda básica para os que estão na informalidade, no microempreendedor individual, e tem recurso no orçamento de guerra para enfrentar o debate econômico junto com a saúde. E terceira justificativa de defender o isolamento social é que o próprio economista do Banco Itaú, do setor financeiro brasileiro, olha de quem está falando, que quanto mais isolamento social, mais rápido vamos retomar a atividade econômica. Este governador está produzindo uma irresponsabilidade sanitária, desconsiderando a questão da saúde, da vida e dos especialistas desta área, desconsiderando o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Não é atividade essencial. Portanto, se não é atividade essencial, não pode voltar à atividade. Segundo, economicamente é um equívoco, porque a quarentena vai voltar na outra semana de novo, com mais tragédia, porque o sistema de saúde não vai conseguir abrigar. Cada novo morto de Santa Catarina vai estar na cola, na responsabilidade do governador. Até esta semana que passou, estaria na responsabilidade do presidente da República, que continua defendendo isolamento vertical. A partir da liberação das cadeias produtivas da construção civil, agora dos profissionais liberais, nesta semana, o governador de Santa Catarina começa a sujar as mãos, começa a perder apoio da sociedade, porque 80% do povo brasileiro é a favor do isolamento social, porque está com medo e com razão, porque nós não temos equipamento. O governador que não destina equipamento, não destina respiradores, não destina máscaras para o povo, como é que libera mais atividades econômicas, se não tem hospitais suficientes?
não tem UTI suficiente, não tem respiradores suficientes, não tem máscara suficiente, o que tem que fazer? Isolamento social. Pedro, é importante lembrar também que eu estava olhando os dados agora, então até o fechamento dessa entrevista, o governo do estado havia divulgado aí 52 municípios com pessoas infectadas aqui no estado de Santa Catarina. Esse também é um dado bastante grave. Você fala aí de Florianópolis. Florianópolis é uma das cidades também com maiores números de pessoas infectadas. Existe alguma possibilidade, a gente fala assim, do governo federal, o que a gente vai esperar do governo federal diante de tantos ataques feitos até aqui, mas você também que está aí no meio enquanto deputado federal, o que mais a gente pode esperar, o que a classe trabalhadora também pode esperar dos deputados? Enfim, eu não sei se há como fazer algo além dessas lutas também que estão sendo feitas para também tentar ajudar de alguma forma os trabalhadores informais. Primeiro, a renda básica. Se o governador quer resolver o problema, amplia a renda básica do governo federal, põe mais R$445 para dar um salário mínimo para uma pessoa e 2 salários mínimos para 2 pessoas da casa, tu segura as pessoas no isolamento social. É decisão política, nós estamos em calamidade pública e, portanto, estamos em orçamento de guerra e o governador vai receber dinheiro federal. 16 bilhões já está se liberando imediatamente para governadores e prefeitos. Estamos segurando o FPM, votamos essa semana que o FPM de 2020, nesse período do coronavírus, vai ser o mesmo que 2019, não vai ter redução. Portanto, o governo do estado vai manter a receita federal para fazer o quê? Para atender a população que precisa. Os trabalhadores, esta semana nós vamos pressionar o Congresso Nacional para votar mais um projeto de lei que a nossa bancada defende, que tem que garantir o emprego. Tem que garantir o emprego ficando em isolamento social. Esse é o desafio do governo federal, que está demorando para justamente o povo voltar a trabalhar e muito mais mortes nesse país vai acontecer. Então, um presidente irresponsável, um governador que tinha mínima responsabilidade, estava sendo elogiado, agora começa a perder a compostura e voltar a atender interesses econômicos de um e de outro setor, dos avarentos, dos gananciosos, que efetivamente não quer defender os trabalhadores. Por quê? Como é que tu libera profissionais liberais dizendo que tem que ter na portaria até um escárnio? Na portaria tem que manter o distanciamento, na portaria tem que ter os equipamentos EPIs. Onde é que estão os EPIs? Tem funcionário de supermercado sem EPI, tem funcionário de farmácia sem EPI. Como é que todo mundo dos profissionais liberais, dentro de uma casa ou nos escritórios, vão ter EPI, instrumentos de proteção, se não está tendo produção nesse momento, e os Estados Unidos estão segurando todos os aviões que viriam para o Brasil, que iriam para a França ou para outros países, para o Nordeste, estão segurando os equipamentos lá nos Estados Unidos, que estão sequestrando os equipamentos que viriam da China aqui para o Brasil. Então, nós estamos sem equipamentos, sem preparo, e nós vamos botar a população a se contagiar, a mais gente morrer, porque não vai ter hospital. As pessoas têm que se perceber que isso é grave, é sério. Por que a República Tcheca só tem 4 mil envolvidos e 1 morto só na República Tcheca, pertinho da Alemanha? Por que a Alemanha só tem 1% de mortes? Porque faz testes e acompanha todos os testes positivos, porque o jovem está com vírus e está contaminando outros porque não tem sintomas. Quantos estão já contaminados? Mas não tem sintoma, vai contaminando outros. Então, um governador está perdendo a compostura, está perdendo a decência de um corpo de um bombeiro que deveria preservar a vida, porque preservar a vida depois retoma a economia. Quanto mais impacto no sistema de saúde, mais gasto, mais vidas ceifadas, mais atividade econômica rompida. Então é uma insanidade achar que tem que responder à economia não respondendo ao isolamento. Todos os países que fizeram essa besteira estão se dando mal. Estados Unidos, Espanha, Itália. Nós não estamos aprendendo com esse povo, com os erros que eles cometeram. Então, um governador que cede à pressão de um setor da sociedade e desrespeita a população de Santa Catarina, quem está nos assistindo com certeza quer proteger a sua vida, quer proteger a vida do outro.
E culturalmente nós somos acostumados a cumprimentar, culturalmente a gente se aproxima, culturalmente a gente acha que o outro não tem porque é invisível o vírus. Então tem que ter isolamento social, tem que ter quarentena, tem que ter isolamento social. Não temos testes. Quem de São Miguel do Oeste, ou de Chapecó, ou de Florianópolis foi feito teste? Não fazem testes. 6, 7 mil por semana, quando a Alemanha fez 240 mil numa semana. Então não dá, não é sério a postura do governador. Vai liberando cadeias produtivas sem respeito à mínima das condições de trabalho dos trabalhadores, estão expondo os trabalhadores, estão expondo os mais pobres. Vai se revelando que um setor que a elite se preserva e põe empregada doméstica de novo dentro das casas, como lá no Rio de Janeiro, empregada doméstica contaminada pela socialite lá que foi para a França, para a Europa, e quem morreu foi a empregada. Porque não vai ter proteção dentro da casa. E a pessoa está com imunidade boa, quem está trabalhando está com baixa imunidade, quem vai morrer? Então é a vida que nós estamos falando, a vida importa. A vida das pessoas importa. Então, lamentável a postura do governador ceder ao Bolsonaro, ceder a um setor da sociedade, quando a sociedade inteira, para 80% dos brasileiros, tem que manter o isolamento social. Correto, Pedro. A gente vai agradecendo também a tua entrevista. Daqui a pouquinho outras pessoas vão falar no nosso programa, no JTT Diário. Gostaria que você deixasse aí uma última mensagem também para quem está nos assistindo. Acho que essa questão do isolamento ela é muito importante, porque no mundo todo são corpos e corpos sendo empilhados, e nós não queremos isso. Inclusive, o presidente da Argentina falou outro dia, a economia que cai se levanta, mas uma vida que se perde, não. Então, gostaria que você deixasse também um último recado aí para a nossa audiência. Parabéns ao presidente Fernandes, parabéns aos países que estão levando a sério o seu próprio país. E quem sabe está caindo a máscara da porcaria das falas do Trump, que agora está desesperado, mas está defendendo o seu contra nossos países, levando médico embora daqui. Quanto o presidente que não contrata 15 mil médicos que estão desempregados no Brasil, os Estados Unidos vai levar nossos médicos para lá, em vez de nós nos preocupar com o nosso povo brasileiro, cuidar do nosso país, cuidar do nosso povo. E o nosso governador e nosso presidente estão descuidando do nosso povo e da vida. Olha, o que é mais lamentável, ver os corpos lá no Equador, os corpos aqui no Brasil, já 349 pessoas já morreram no Brasil, e as pessoas não poder fazer o velório, as pessoas não poder enterrar o seu ente querido, as pessoas não poder se despedir do seu ente querido. Pô, é sério isso. As pessoas acham que vai ser os outros, não pode ser para ti, para tua família. Então vamos cuidar, vamos a máscara é fundamental, vamos lavar as mãos, vamos se cuidar. Vamos nos cuidar, porque o cuidar da vida é o maior patrimônio, e o dinheiro, o patrimônio físico, econômico, a gente recupera logo ali na frente. Mas quem vai morrer, nós não queremos ser omissos e não denunciar essa irresponsabilidade do governo do Estado. E, de outro lado, solidariedade, e a melhor forma de se solidarizar é você se cuidar, usando máscara e ficando em casa, para evitar a morte do outro. Eu não quero ficar para minha história sendo responsável pela morte do outro. E tem jovens já, como aqui de São Lugero, 32 anos, sem nenhum histórico de doença, morreu aos 32 anos. Então, juventude, vamos cuidar da vida. Muito obrigada, Pedro. Um grande abraço, e a gente volta aí com a produção da Jana Machado no JTT Diário aqui do Portal Desacato. Até mais.